Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live especial, falando um pouquinho sobre o TDAH. Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Então, vou começar a me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar um pouquinho a respeito de algo que alguns podem não conhecer, mas eu, por conta, né, da minha experiência e da minha vivência aqui, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de um transtorno. E eu vou, né, esperar o pessoal chegar para poder entrar um pouquinho mais nas informações que eu quero passar para vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria também, né, de iniciar agradecendo o Portal Me pela oportunidade, por esse espaço que a cada 2 semanas, né, a cada 15 dias, a gente vai estar aqui conversando, falando sobre temas que realmente fazem parte do cotidiano da comunidade brasileira aqui no Japão. Por isso, eu gostaria muito que vocês participassem, colocando seus comentários, sugestões de novos temas, de assuntos que vocês acham importantes serem falados, serem tratados aqui, e também de pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, que divulguem essas lives que estão sendo promovidas pelo portal, cujo objetivo é realmente levar informação de qualidade para as pessoas, tirar um pouquinho, às vezes, desse peso em alguns momentos a pessoa se achar sozinha, de que só ela tá passando por aquilo, só ela se sente dessa forma. Então a gente tem realmente esse objetivo quando nós estamos planejando essa live, quando nós estamos pensando nos temas que serão tratados aqui. Boa noite, Maria, boa noite, Marina. Bem, eu vou começar, sejam todos bem-vindos novamente, a falar um pouquinho do tema da live de hoje, né? Então, como eu comentei, gostaria que vocês ficassem bastante à vontade para colocar seus comentários, as suas perguntas. Me comprometo a responder todas, não sei se vou conseguir responder todas por aqui, né? Mas logo depois eu, né, assim, me comprometo a responder todos os comentários e as dúvidas que surgirem, tá? Bem, então, às vezes as pessoas se acham um pouco distraídas, um pouco desatentas, ou mais desatentas e mais distraídas do que a maioria, do que as outras pessoas, né? Então, na minha experiência clínica, né, e na minha experiência aqui no Japão, eu lido muito com a família, né, com pais e com crianças brasileiras. Então, uma coisa que eu vejo muito é que existem muitas dúvidas a respeito do comportamento das crianças aqui. Por conta disso, essa foi algo recorrente, então eu decidi fazer uma live a respeito disso, para falar sobre um transtorno específico, que é um tema bastante discutido dentro da área educacional, da psicologia, não só da área educacional, mas também da área clínica e de outras áreas médicas e de profissionais relacionados à educação, que é o TDAH. Eu vou usar sempre esse termo TDAH porque ele é mais fácil, mas o que significa, então? O que é o TDAH? O TDAH ele é um transtorno neurobiológico, né? E as siglas significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, nossa, mas o que isso significa, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu gostaria de ressaltar que as informações
que eu vou transmitir aqui, elas são informações retiradas de livros e de de referências da área da psicologia e da área médica, na parte diagnóstica, né, de algumas características que depois eu vou falar como é possível pensar ou tentar identificar, mas a intenção não é aqui passar informações para fazer um diagnóstico, não é isso, né? É de trazer, levar essa informação, porque às vezes você tem um filho, um sobrinho, um parente que apresenta uma desatenção ou um comportamento que é um pouquinho diferente do que as outras pessoas, ou do que principalmente as outras crianças, e que pode sugerir que exista um transtorno relacionado. Então essa é a intenção dessa live, né, de levar realmente essa informação para que para tentar ajudar, né, de uma forma geral. Bem, então como eu disse, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, e aí eu gostaria de fazer uma diferenciação entre o que é genético e o que é hereditário, que algumas pessoas podem confundir esses dois termos, mas que são termos diferentes. Hereditário é aquilo que passa de geração para geração, né? Então, algumas características nossas, elas são hereditárias, nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, né, quando nós fomos concebidos. Então, isso pode, né, as questões hereditárias, elas são fisiológicas, ou seja, da nossa constituição, mas por que nós somos diferentes dos nossos irmãos, por exemplo, se nós partimos da mesma origem, mesmo pai, mesma mãe, e nós somos muito diferentes? Porque cada um de nós tem uma característica genética única, uma constituição genética única. Então, é diferente, né? Às vezes você tem um filho que tem algum transtorno ou alguma dificuldade e o outro filho não tem. Então, é a constituição genética daquele indivíduo que determina as predisposições ou o que ele vai desenvolver durante a vida ou que ele não vai desenvolver, né? Então, o TDAH, ele tem essa causa, né? A constituição genética daquela criança, que pode sim ter uma predisposição hereditária por conta do pai ou da mãe, que às vezes tem uma questão relacionada à desatenção, mas que aquele indivíduo vai desenvolver por conta da constituição genética dele, ok? Depois disso, a gente começa a perceber então que a criança de pequena, ela pode apresentar algumas dificuldades, né? E aí, por conta disso, a gente começa a ter um olhar um pouquinho diferente. O diagnóstico de TDAH, ele geralmente é realizado na infância. Porém, isso é muito recente. A questão diagnóstica voltada para a infância, ela é muito nova ainda, né? Os estudos são muito recentes, então muitas vezes, né, algumas gerações atrás, 10, 20, 30 anos, não é que não existia, mas o diagnóstico não era realizado. Então muitas pessoas às vezes sofreram muito durante os seus anos escolares, porque tinham um comprometimento da atenção, mas que muitas pessoas achavam, principalmente os pais, que era preguiça, que era desinteresse, era desmotivação, mas não conseguiam perceber ou nem tinham a informação de que poderia ser algo maior do que isso, né? Então, nesse sentido, né, é importante a gente saber que sim, existe sim uma questão da criança não ser interessada na escola ou nas atividades, mas pode ser que não seja só isso, né? Então é por isso que é importante investigar e não só apontar ou julgar o comportamento da criança com relação à escolaridade, né? Porque assim, quais são as principais características do TDAH? Bom, então como o próprio nome diz, né, é uma questão relacionada à desatenção e à hiperatividade. O que significa hiperatividade? São pessoas, é um comportamento de não conseguir se manter parado por muito tempo ou focado em determinadas atividades.
Claro que, assim como todas as pessoas, quando tem algo que é muito de nosso interesse, a gente realmente fica muito tempo ligado naquilo, né? Focado naquilo. Mas né, o hiperativo, ele tem essa dificuldade de controlar o próprio comportamento. Então, por conta disso, ele é uma criança, uma pessoa, né, extremamente agitada. Eu vou usar mais o termo criança porque a questão tanto da desatenção quanto da hiperatividade, eles ficam mais evidentes na infância, mas como se trata de um transtorno, então todas as pessoas, a pessoa que tem o TDAH, ela não vai deixar de ter o TDAH quando adulto, não é isso, mas alguns comportamentos vão se tornar mais brandos, até por conta do próprio desenvolvimento neurológico, né, da questão hormonal, que no adulto funciona de uma forma diferente de como funciona na criança, né? Mas existem sim, né, os adolescentes e os adultos que têm o TDAH. A questão da população infantil é que tem a maior quantidade de pesquisas, e as estatísticas apontam que de 3 a 5% da população infantil pode desenvolver o TDAH, pode, né, assim, manifestar, né, e ter o TDAH. Então, existem algumas classificações, né, existe um manual de diagnósticos chamado DSM, que a partir dele, ele é a minha fonte, né, para passar essas informações para vocês aqui hoje. E o que acontece? Então, a criança, o diagnóstico, primeiramente, ela só pode ser feito quando a criança está em idade escolar. Por que não antes? Às vezes a gente percebe que a criança, mesmo com 3, 4 anos, ela é um pouco mais desatenta, ela é mais agitada, ela não consegue focar muito nas brincadeiras que ela, né, assim, interagir de uma forma muito adequada. Mas somente na idade escolar, quando ela completa 6 anos, porque o próprio desenvolvimento físico e neurológico dela avança um pouquinho, é que a gente começa a pensar que pode existir um comprometimento da questão da atenção, né? No caso, um diagnóstico de TDAH. O TDAH, ele tem várias classificações, né? Então, existe o transtorno do déficit de atenção. Então, são pessoas que desenvolvem, né, esse transtorno, mas que não tem a hiperatividade associada. Então, a pessoa fala, nossa, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu poderia pensar que meu filho tem um transtorno se ele é quietinho, se ele é tranquilo? Porque as informações, assim, às vezes ficam meio perdidas ou meio soltas. Por isso que é bastante importante, na verdade é fundamental, que sempre que houver uma desconfiança, sempre que houver por parte dos pais ou de qualquer outra pessoa a observação de que algo parece não estar funcionando direito no comportamento da criança ou de qualquer outra pessoa, tem que procurar uma ajuda especializada, tem que procurar um profissional que possa dar as informações corretas, né? Nesse sentido, eu vejo que tem muita informação na internet, mas se você não souber utilizar essa ferramenta de pesquisar no lugar certo, acaba, né, assim, infelizmente, tendo informações que não são as mais corretas. Então, é realmente muito importante, né, que se faça a busca no lugar certo, na fonte certa, para ter a informação correta, né? Eu vou falar mais um pouquinho a respeito do transtorno e depois eu volto para poder responder as perguntas que estão sendo feitas, ok? Bem, então, como eu disse, ele tem várias classificações, então existem 3 tipos principais, né? O TDAH predominantemente desatento, então a hiperatividade ela é mais branda, ela é menos expressiva no comportamento da pessoa, mas a desatenção é bem característica, né? Uma criança realmente que acaba
você está falando com ela e de repente ela já se perdeu nos próprios pensamentos e aí ela não ouviu nada do que você disse, né? Tem aquela que é predominantemente hiperativa, ou seja, a agitação é muito mais evidente, não que a desatenção não aconteça, acontece, porque essa é a característica principal do transtorno, mas a hiperatividade, a agitação, ela é muito maior, né? Ela é prejudicial no sentido de como a criança se comporta. E tem o tipo combinado, que tem um pouco de hiperatividade e um pouco de atenção juntos, né? Que é o mais comum, não que o desatento não possa ser um pouco mais agitado ou que o hiperativo não possa ser um pouco mais desatento. E muitos, às vezes a gente faz o diagnóstico de um tipo e ao longo da vida a pessoa acaba desenvolvendo também outras características que fazem parte do pacote, né? Que fazem parte desse... como fala... do transtorno como um todo, né? Ele acontece por uma questão, uma desordem, né? Na parte frontal do nosso cérebro, que é o controle, né? Dos próprios impulsos, que trabalham a parte de memória e de concentração, né? E por isso que é um transtorno que a gente, uma vez diagnosticado, ele tem o tratamento, né? Mas não é algo que a pessoa vai ter cura e vai deixar de ser desatenta, né? Então, assim, novamente vou citar as principais características, né? De acordo com, como eu disse, com o DSM, e depois no final eu vou passar o link, né, para quem tiver interesse de pesquisar. Existem várias informações muito sérias, né, muito válidas, no site do Conselho Federal de Psicologia, dos conselhos regionais, da Associação Brasileira que estuda, né, a parte dos transtornos da atenção. Então depois, né, no final me comprometo a divulgar todas essas informações para vocês, ok? Bom, então, características principais do transtorno, né, do TDAH. Baixa tolerância à frustração. Então são pessoas, mas principalmente crianças, que apresentam um comportamento muito negativo quando elas recebem o não ou quando elas são contrariadas, né? Então, comportamento de birra, comportamento agressivo, choro. Então, tudo isso pode acontecer porque elas têm dificuldade de aceitar a frustração, né? Os acessos de raiva também é uma outra característica, né? Então, crianças que vivendo uma situação que para outras pessoas pode ser uma situação comum da criança, né, ou da vivência, brigou com o amiguinho na escola, ou ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, elas reagem de uma forma mais intensa, né? Então, alguma coisa que para outro pode ser pequeno, para ele acaba se tornando maior, e por conta disso e desse descontrole emocional, que na verdade também é uma outra característica, que é a instabilidade do humor, acaba tendo esse acesso de raiva, né? Essa agressividade que fica estampada no comportamento da criança. O comportamento autoritário, então uma criança que, como ele tem uma dificuldade para fazer uma leitura, às vezes do próprio ambiente social, então ele acaba sendo um pouco autoritário, né? Ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, então isso também é uma das características, assim como a teimosia, né? Porque ele entende que do jeito dele é melhor, então ele vai fazer daquilo mesmo que ele tenha que ele não tenha sucesso e que ele tenha que tentar de uma outra forma, né? Uma insistência, uma solicitação muito grande de atenção e de que os desejos dele sejam estabelecidos ou no momento em que eles querem, né? Então são crianças e, né, pessoas que são um pouco mais são impacientes por conta da própria agitação, que é a forma como o cérebro delas funciona, tá? A questão de baixa autoestima, né? Então, assim, as pessoas
eu costumo dizer, né, para os pais das crianças que eu atendo, que a criança, apesar de nós sabermos que ela é imatura para muitas coisas e de acreditar que ele não tem percepção ou que ele não tem compreensão de tudo o que acontece, a criança é a primeira que sabe da dificuldade que ela tem. Ela percebe isso, ela sente isso, ela se compara com o outro, com um amiguinho que faz tal coisa e que ela não consegue fazer, né? Então, nesse sentido, é realmente um alerta para os pais para ter essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo, né? De qual é o sentimento da criança, porque isso vai impactar diretamente na autoestima dela. Desculpa. Realmente acaba tendo, né, uma grande dificuldade da criança lidar com isso, porque emocionalmente ela é um pouco mais fragilizada e tem essa questão da autoestima relacionada a tudo que ela vivencia, principalmente na vida escolar. Por que a gente fala da vida escolar? Porque a partir do momento em que a gente entra na escola, é onde passamos grande parte do nosso tempo e é onde nós estabelecemos uma relação diferente do que a gente vivencia dentro de casa, né? E ela, por conta de todos esses comportamentos, então da agitação, deles serem mais autoritários, deles só quererem que as coisas sejam feitas do jeito deles, eles acabam sofrendo uma rejeição pelos pares, né? Então pelas crianças que convivem junto com eles. E isso acaba impactando em todo o restante, né? Então a autoestima acaba ficando ainda mais baixa, porque não consegue estabelecer uma relação de amizade saudável, porque as outras crianças acabam isolando, né, essa criança, e tudo isso pode causar a longo prazo, né, efeitos muito negativos no estabelecimento das relações interpessoais, né? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui só para verificar a questão das perguntas, para poder interagir um pouquinho com vocês. Vamos lá. Então, boa noite a todos novamente. Gostaria de agradecer, né, pela participação de vocês. Vamos lá. Bom, respondendo então a Isabel, falando, né, que ela está preocupada com a filha porque ela não consegue estudar. Ok. Bom, Isabel, é uma informação assim muito pequena para eu poder te orientar a respeito do que pode acontecer, né? O TDAH é somente um dos transtornos ou uma das questões relacionadas à atenção e à hiperatividade que impacta diretamente no rendimento e no desempenho acadêmico da criança, mas não necessariamente que só existe isso, podem ser várias outras questões. O que eu percebo é que isso é bastante evidente e eu quis falar sobre isso porque muitas vezes eu percebo que existe uma dificuldade dos pais lidarem com essa questão da escolarização de crianças brasileiras aqui no Japão. Então, é uma escolha muito difícil. Eu vou colocar em escola brasileira, eu vou colocar em escola japonesa. Se eu for colocar em escola brasileira, será que ele vai se sentir, ele vai conseguir dar conta de outras coisas morando no Japão? Se eu colocar numa escola japonesa, poxa, talvez eu não consiga ajudá-lo tanto na escola. Como é que eu vou administrar tudo isso? Então, eu não sei a idade da sua filha, depois a gente, né, se você quiser depois me mandar uma mensagem em inbox, posso, né, tentar te orientar de uma outra forma, mas o importante, né, é realmente tentar perceber como é que essa criança se comporta, o impacto que essa questão do não conseguir estudar traz para ela e de procurar ajuda, né, de procurar informações para tentar ajudá-la, né? Então, obrigada pela sua participação. Desgomei, né, de não conseguir responder mais, mas é uma informação que ainda, né, como eu disse, é muito pequena para eu poder pontuar qualquer coisa a respeito disso, tá bom?
Bom, deixa eu ver mais aqui. Então, Camila, boa noite, obrigada pela sua participação. Eu entendo a dificuldade que é conseguir um diagnóstico aqui no Japão. Eu, na verdade, não vou entrar muito nesse mérito. Eu tô há pouco tempo aqui no Japão, né? Tô aqui há pouco mais de 6 meses. Eu ainda estou conhecendo muita coisa, né, de como funciona a área médica, a área de suporte. Eu trabalho no projeto para crianças, mas ainda estou me apropriando, como eu disse, dessas informações. É claro que quando a gente fala da questão da da barreira da linguagem, impacta numa série de coisas, né? Então, eu entendo sim a sua dificuldade. Por isso a importância e por isso o objetivo realmente nossa, juntamente com o portal, é de levar essa informação para que talvez de alguma forma a gente consiga esclarecer algumas dúvidas a respeito do que acontece com as pessoas, né, da comunidade brasileira aqui, por essa dificuldade, né, de depender de uma tradução. E, como eu disse, a questão da diferença da língua é algo que tem coisa que não existe tradução. Do mesmo jeito que tem coisas em japonês que a gente não vai conseguir traduzir literalmente para o português, o contrário também é verdade. Então, assim, a ideia é levar essa informação para tentar iluminar um pouquinho e fazer com que as pessoas tenham uma referência de, olha, existem alguns projetos, existem um caminho para tentar minimizar essa angústia de está acontecendo algo com alguém da minha família, ou está acontecendo algo com o meu filho que eu não consigo ajudar, eu não sei para onde, né, correr, não sei onde buscar informação. Então essa é a intenção, né, dessas lives especiais que o Portal Me tem disponibilizado para poder realmente levar essa informação. Então, como eu disse, né, no final o pessoal do portal vai disponibilizar a minha página também. Lá tem algumas matérias relacionadas aos temas que estão sendo tratados aqui nas lives e outros temas também, né, e que talvez possam orientar de uma forma melhor, né, e mais ampla os conteúdos, né. Então, depois também, do mesmo jeito que eu sugeri para Isabel, a gente pode inbox conversar um pouquinho mais sobre a sua dificuldade para eu tentar te orientar de uma forma mais precisa, tudo bem? Novamente, obrigada pela sua participação. Bom, a Maíra tá falando que se existe um médico brasileiro, né, que faça a identificação. Bom, Maíra, eu não conheço, eu desconheço um médico brasileiro que tenha que seja reconhecido para fazer o diagnóstico de várias outras questões, não só a parte do TDAH, né, mas de uma forma geral, diagnósticos médicos para a população brasileira aqui no Japão, né. Infelizmente eu desconheço. Eu sei que existem vários projetos que lidam com a parte de atendimento para a comunidade brasileira, mas médicos eu acho que é mais difícil, até porque a questão de ter um médico aqui envolve várias outras questões, né? Felizmente eu consigo, e existem vários outros profissionais com os quais eu trabalho que são brasileiros e que vieram para cá e que conseguem atuar na sua área de formação, mas a maioria não consegue, né? Então eu realmente, né, desconheço. Eu vou até buscar essa informação e depois eu me comprometo a colocar essa resposta, né, aqui nos comentários da live, tá bom? Obrigada pela sua participação. A Yara comentou então que o dela, né, então
Yara, o seu diagnóstico, você tem TDAH e agora que antes era mais hiperativo, né? E hoje a questão da hiperatividade acabou ficando um pouco mais branda, né? E como eu disse, com o passar do tempo e com o desenvolvimento, a maturidade, não só da questão da idade, mas do próprio físico, né? Do próprio corpo, do próprio organismo, alguns comportamentos, né? Ou o impacto tanto do déficit de atenção quanto da hiperatividade, ele pode mudar. Então, o hiperativo, que era mais tranquilo, o TDAH, que era mais tranquilo na infância, acaba ficando um pouco agitado na adolescência e volta a ficar mais tranquilo na idade adulta. Então, existem essas oscilações, né, de acordo com o passar do tempo, dos comportamentos e do impacto que o transtorno vai trazer para a pessoa, né, para o indivíduo. Então, obrigada pelo seu depoimento, pela sua participação. Então, a Yara novamente comentando sobre o filho, né, que precisou. Eu não sei se ele já tem um outro diagnóstico, mas como eu disse, ainda é tudo muito recente. Com relação ao TDAH, os estudos, eles estão sendo trabalhados, existe realmente um grande movimento para olhar para a criança de uma forma diferente, né? Antigamente, o sistema tradicional de ensino era assim, você ia para a escola, existia uma professora, uma didática e você precisava se ajustar. E hoje se sabe que nem todo mundo aprende igual. Por isso que existem várias formas de se ensinar, por isso que existem várias técnicas que estão sendo aplicadas, por isso esse movimento da questão da inclusão, que é muito forte no Brasil, aqui no Japão também acontece, porque existe hoje esse conhecimento, né? Então, conforme a medicina e a sociedade vai mudando e vai se atualizando, outras informações vão chegando justamente no sentido de ajudar, né? De esclarecer algumas coisas que até há alguns anos atrás por ignorância, por não saber, então não tinha um tratamento, não tinha um conhecimento mesmo, né? Um modo de lidar com isso, né? Então, uma das coisas que é importante, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre como que eu posso ajudar uma pessoa TDAH, né? Como é que essa pessoa se comporta, como é que eu consigo, de alguma maneira, fazer com que a vida dela, principalmente com relação à criança, se torne um pouco mais fácil, né? Então, como eu disse, como as pessoas... as pessoas que têm TDAH, elas têm muita dificuldade de se organizar por conta do pensamento acelerado, né? São pessoas que realmente estão pensando em muita coisa ao mesmo tempo e que têm uma dificuldade de iniciar e de finalizar tarefas. Então, ela começa uma coisinha aqui, de repente ela lembra que ela tinha que fazer outra coisa, dela dela começa outra, daí ela começa outra e as coisas acabam ficando sem finalizar, né? Então, para a criança é importante que ela tenha uma rotina estabelecida. Pode ser uma rotina visual, pode ser uma rotina escrita, ou uma rotina estabelecida verbalmente para ela, olha, agora é hora de tomar café, agora é hora de ir para a escola, agora é hora de tomar banho, para que ela consiga ir se organizando, de saber que ela tem quais as atividades que ela vai ter durante o dia, o que ela vai precisar fazer para ela ir se apropriando daquela rotina aos poucos. Bilhetes, agendas, lembretes, né? Faz uns recadinhos, coloca onde a criança consiga identificar, que isso é importante para ele, né? Para ele ter uma ajuda realmente, né? Para lidar com essa desorganização que não é algo voluntário, não é que ele porque ele quer, mas porque existe um comprometimento no funcionamento neurológico e por conta disso ele tem essa dificuldade de se organizar. Claro que às vezes pode parecer que, né, a criança ela tá aumentando aquilo que ela tá sentindo ou que o desinteresse acaba sendo maior, né? Mas é importante
conhecer a criança, conhecer a pessoa e perceber que em alguns momentos ela vai realmente demonstrar esses sinais de que ela não está conseguindo fazer algo, né? Então é bastante importante a gente prestar atenção e estabelecer realmente, principalmente no caso das crianças, essa rotina que vai ser fundamental para ela conseguir dar conta de tudo. Valorizar quando ela consegue recordar das coisas, quando ela consegue fazer algo que você solicitou, justamente para também trabalhar essa questão emocional da autoestima, dela saber que é capaz, né? E a vida das pessoas com TDAH é uma vida normal, só precisa realmente fazer algumas adaptações para que não seja um impacto muito grande, no sentido de esquecer um compromisso importante, de não estudar para a prova, esquecer de dar um recado. Então nesse sentido que esses recursos como agenda, bilhetes, listas, recados, fazem parte, né, da vida das pessoas que têm o TDAH como um instrumento para auxílio nessa parte de se organizar, nos compromissos e tudo mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Bom, existem muitas outras perguntas aqui. Acho que eu não vou realmente conseguir responder todas aqui, então eu prefiro responder, né, nos comentários ou no inbox assim que a gente finalizar essa live. Mas o principal objetivo era realmente fazer com que as pessoas tenham conhecimento do transtorno, tenham conhecimento de que existem vários comprometimentos que podem acometer as crianças, principalmente, porque dos adultos a gente acaba tendo maiores informações e o adulto ele consegue ter maturidade para abrir mão ou para estabelecer estratégias para as dificuldades que ele tem, né? Então, nossa, eu sou muito esquecida, então eu tenho que criar esse comportamento e esse movimento de me disciplinar, de ter uma agenda, de ter, né, no celular recados, bilhetes, alarmes, lembretes, porque tem essa dificuldade de recordar dos compromissos, né, ou de completar as tarefas, né? Então esse seguir o passo a passo, esse fazer com que a criança tenha essa continuidade. Começou a fazer uma coisa, então vamos terminar, depois você começa a outra, né? Então, né, os pais é que têm essa responsabilidade de auxiliar as crianças a se organizar nesse sentido. Então, uma criança, são várias coisas que ele pode fazer, né? Mas também é importante que ele tenha um tempo para poder se organizar, né? Muitas atividades ao mesmo tempo acabam sobrecarregando e fazendo com que a criança acabe ficando mais ansiosa também, né? De, nossa, é muita coisa que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso? E mesmo as pessoas, os adultos que têm TDAH e que nunca tiveram diagnóstico, mas sempre perceberam essa dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, de recordar das coisas, deles entenderem que eles precisam também se adaptar, ou precisam criar uma estratégia para poder dar conta de todas as atividades. Então, muitas atividades, um estresse no trabalho pode comprometer e piorar o impacto do TDAH na vida da pessoa, né? Então, já naturalmente, por conta do transtorno, tem uma dificuldade de se concentrar. E aí, né, além do emprego, tem família, tem casa, tem outras atividades, tem os amigos. Então é importante que a pessoa consiga organizar o seu tempo para conseguir se organizar,
né? Então que seja 10 minutos antes de começar as atividades do dia ou no final do dia anterior, de fazer uma lista das atividades que você precisa fazer para o próximo dia, e tudo isso vai minimizando e vai ajudando a lidar com a questão, né, dessa desatenção, dessa inquietude que é característica do transtorno, né, do TDAH, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa questão, a questão de todo o comportamento, né, de todas as pessoas que têm um TDAH, dele ser diferente, mas também, né, eu queria trazer, né, essa informação de que existem características e precisa, né, de um período de tempo para que seja feito esse diagnóstico. Como é que eu posso saber se eu tenho ou não TDAH, né? Como eu disse, a gente precisa realmente fazer uma avaliação e tem várias informações, mas tem características específicas, né? Então, por isso que eu falo que é nada mais importante do que procurar uma ajuda especializada. Porque quando você acredita que porque, nossa, eu sou muito esquecida, então acho que eu tenho TDAH, né? Não é assim que funciona. Do mesmo jeito com relação à criança. Nossa, a criança é muito desatenta, não presta atenção no que eu falo, esquece os deveres de escola, então acho que ela tem. Não é assim que funciona, né? Não é para ser assim. Então é importante ter as informações para saber que existe uma série de requisitos, uma série de características que a pessoa precisa ter para a gente começar a pensar que existe um transtorno, né? Algo relacionado, algo que realmente compromete o comportamento e o desenvolvimento, né, da pessoa. Então, essa é uma forma da gente começar a levantar esses questionamentos, de pensar que eu entendo, né, que existe uma carência, tanto de profissionais quanto às vezes de informação com relação a algumas questões que, principalmente da parte da saúde, né? E aí a gente, como eu falei anteriormente, englobando todos o significado que a saúde pode ter, então sendo um bem-estar físico, social e mental. Então, por conta da diferença da barreira da língua, isso pode ser difícil de você conseguir aqui, mas o fato de ter um pouco mais de informação a respeito das possibilidades ou do que pode estar acontecendo, eu acredito que abre um pouquinho o horizonte, o leque, né, para que se possa ter um olhar diferenciado também para as pessoas e principalmente, como eu disse, para as crianças, que elas não vão conseguir descrever como se sentem, não vão conseguir ter maturidade para expressar verbalmente exatamente o que elas estão sentindo, e por isso elas precisam realmente de uma orientação. Como eu disse, eu vou responder, me comprometo, né, a responder todos os comentários que são feitos, né? Só queria aproveitar para responder essa questão que a Camila levantou da necessidade de medicamento. Isso a questão da medicalização infantil é um outro tema que a gente pode trabalhar aqui, né? Conversar um pouquinho na live. Diferente, eu acredito que aqui no Japão seja bem diferente do que o que tem acontecido no Brasil e em outros lugares do mundo, com relação à inserção de medicamentos para as crianças que têm o diagnóstico, seja de transtorno de déficit de atenção, de TDAH, quanto outros transtornos. Então, existe uma polêmica e uma discussão muito grande sobre os impactos de ministrar esses medicamentos. Então, todo precisa ser avaliado, não existe uma regra, né? Precisa, com certeza. É a mesma coisa na questão com relação à depressão. Existem casos que a medicação pode ajudar para que a pessoa consiga ter um equilíbrio, né, químico no cérebro, e isso ajudá-la no tratamento, mas não é somente medicamento. Então, para todo tipo de transtorno ou de distúrbio, sempre vai existir a necessidade de uma avaliação
específica, porque o que vai funcionar para aquela pessoa pode não funcionar para outra, né? Então, como eu disse, é um tema que gera bastante polêmica por conta disso. Muitos são a favor e muitos, eu digo, pesquisadores, médicos, psicólogos, entre outros profissionais da área da saúde e da área da educação, e outros são contra. Então, não existe ainda um consenso com relação a essa questão da medicalização infantil, mas é um tema muito importante. Penso que, independente da idade, a questão da automedicação ou da medicação, né, é muito perigoso, né? Então nada melhor do que você realmente ter uma orientação e um acompanhamento médico para a utilização de qualquer medicamento, né? Mas né? Se a gente começar a falar sobre isso, acaba emendando uma live na outra. Bem, eu fico feliz que realmente, né, eu percebi que foram vários comentários, como eu disse, eu vou responder a todos eles. Eu fico feliz porque, como eu disse, é uma informação que talvez, às vezes, não chega, né, de uma forma adequada, e por isso a gente acaba deixando de ajudar por não saber que poderia ajudar. E também de monitorar e de perceber, né, como é o nosso próprio comportamento e de identificar algumas coisas que podem estar acontecendo com você, né? Então, acho que nada melhor realmente do que ter informação e de ter acesso para poder lidar melhor com tudo isso. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, agradecer novamente ao Portal Me. Como eu falei, eu vou colocar o endereço da minha página, vou pedir para que as pessoas compartilhem esse vídeo, para que sugiram novos temas, para que comentem, né, do que vocês assistiram, se tiver alguma dúvida, que a gente possa realmente cada vez mais levar essa informação para a maior quantidade de pessoas possível, no sentido de ajudar, né, de realmente ter esse canal de comunicação, né, aqui da comunidade brasileira aqui no Japão, e fazer com que, né, as pessoas consigam se sentir acolhidas nesse sentido. Então, muito, muito obrigada, eu gostei muito. Acho que hoje eu acabei trazendo também alguns termos técnicos, então se alguém não entendeu, ou se alguém ficou com alguma dúvida do que foi tratado, né, por favor, coloque lá nos comentários. E então daqui 2 semanas, né, no dia, hoje é dia 8, dia 22, então uma nova live, né? Na semana a gente divulga qual vai ser o tema, mas como eu disse, eu conto muito com a participação de vocês para divulgar, para compartilhar e para deixar as sugestões de temas, né, que vocês gostariam de saber relacionados à questão da psicologia, né, e da saúde física e da saúde mental, de bem-estar, que a gente possa, né, a cada vez mais contemplar as necessidades de informação, né, de vocês. Então, muito, muito obrigada, um grande abraço a todos, fiquem bem e a gente se vê daqui 2 semanas. Muito obrigada!